Olá, terceira série, boa tarde. Vamos para a nossa última aula de física da semana, tá? E vamos continuar ainda na nossa primeira aula do nosso revisional, falando mais um pouquinho sobre grandezas. Na aula passada, nós vimos lá as etapas do método científico e a diferença das grandezas fundamentais e derivadas, tá? Mas as grandezas, elas possuem muitas classificações diferentes. E uma outra classificação que é bem importante na física é a diferença entre grandezas vetoriais e escalares, tá? O que será que é a diferença entre grandeza vetorial e escalar? Será que vocês lembram que vocês já estudaram isso? Então, gente, as grandezas, a diferença desses dois grupos é que as grandezas escalares, elas ficam bem representadas só com o módulo delas, com o valor numérico, tá? Se eu falar assim, por exemplo, a aula de física dura 45 minutos. 45 minutos é a grandeza do tempo, né, que eu estou analisando, é uma grandeza, eu posso quantificar, estou representando em número 45 e minutos, que é uma unidade, e vocês conseguem entender o que é essa quantidade de tempo, só com o valor numérico, 45 minutos, tá? Outro exemplo, a massa de um pacote de arroz é de 5 kg, vocês conseguem entender aquela quantidade, 5 kg, é só o número e a unidade, tá? Então, isso são exemplos de grandezas escalares, tá? A gente já vai fazer as anotações ali no quadro. E uma grandeza vetorial, que seria? É aquela grandeza que, além do valor numérico, além do módulo, ela precisa também de direção e sentido, tá? Se eu falar assim para vocês, Ponta Grossa fica a mais ou menos 80 quilômetros daqui. Vocês sabem para que lado que tem que ir para chegar em Ponta Grossa? Não, eu tenho que dizer para que lado que é. Ou se eu digo assim, para chegar, saindo do Colégio Nosso Futuro, para chegar no Mercado Savisky, eu preciso caminhar 350 metros. Vocês sabem para que lado que tem que ir, se vocês não souberem onde que é o Mercado Savisky? Não. Então, o deslocamento, a distância, é um tipo de grandeza que precisa de direção e sentido para ficar bem definida, tá? Ou se eu falo assim, eu vou aplicar uma força na minha apostila, tá? Eu tenho minha apostila aqui, eu vou aplicar uma força de 5 newtons nela. Como que vocês vão saber se eu estou empurrando ela para frente, se eu estou erguendo ela, se eu estou empurrando ela para baixo, se eu estou fazendo um movimento na diagonal? Se eu falar só uma força de 5 newtons, não tem como vocês saberem o que eu estou fazendo com a minha apostila. Eu tenho que dizer, por exemplo, uma força de 5 newtons vertical para cima. Aí vocês sabem que eu estou erguendo a minha apostila, né? Ou então uma força de 5 newtons horizontal para frente. Eu estou empurrando a minha apostila para frente. Então, existem grandezas que precisam de direção e sentido para ficarem bem definidas, tá? A velocidade, a distância, a força, tá? São exemplos dessas grandezas que precisam de direção e sentido, então elas são classificadas como grandezas vetoriais, tá? Porque elas precisam de um vetor para ficarem bem representadas. O que é um vetor? É uma flechinha que vai dizer para que lado que está aquela grandeza, que seria a direção e o sentido, tá? Então vamos fazer as nossas anotações aqui a respeito de grandeza, tá? Vocês marcam lá no caderno de vocês. Mais uma classificação diferente de grandezas. Ontem nós vimos as derivadas e as fundamentais, tá? E agora a gente vai ver aqui mais dois tipos de grandezas que são escalares e vetoriais. Tá? Então, as grandezas escalares são representadas pelo módulo, tá? Só precisa do valor numérico. Exemplo, tempo, massa, né? Que foram os exemplos que eu dei aqui. Temperatura também, tá? Etc. São muitas, né? Vamos dar só alguns exemplos aqui. Já as grandezas vetoriais, elas precisam de módulo, que é o valor numérico, tá? Direção, que é a reta suporte, que vai dizer a inclinação, ou horizontal ou vertical, tá? E sentido,
que vai dizer para que lado, para cima, para baixo, direita, esquerda, nordeste, sudeste, enfim, tá? Daí exemplos aqui, ó, velocidade, força, aceleração, tá? São várias também. Vamos citar apenas algumas, tá? Aí dentro das grandezas, gente, as grandezas são sempre representadas por um valor, né? É característica, a grandeza tem que ser medida para poder ser grandeza. E elas são representadas por uma unidade, tá? Vocês já sabem que existem muitas unidades de medida diferentes, né? E antigamente até existia muita confusão a respeito disso, porque as unidades não eram padronizadas, né? Media-se em palmos, pés, e o meu palmo não é a mesma medida do palmo de vocês, né? O meu pé não é a mesma medida do pé de vocês. Então existiam esses problemas, né? A polegada, hoje em dia são valores específicos, né? Milha, libras, pés, polegada tem um valor específico. Mas antigamente, se eu fosse medir com um palmo, o quadro tem tantos palmos, aí vem uma outra pessoa com uma mão menor, vai dar diferença na medida. Tá? Então, as unidades de medida elas foram padronizadas e o Sistema Internacional de Medidas surgiu para padronizar tudo isso, e o Sistema Internacional de Medidas é aquele que é aceito no mundo todo, tá? Mas vocês sabem que em física tem muito disso que a gente precisa fazer transformação de unidade, né? Sempre vem em centímetro as medidas de comprimento e de tudo nos exercícios, a gente tem que transformar para metro, né? Velocidade a gente vê em quilômetros por hora no carro, mas tem que ser metros por segundo no Sistema Internacional. Né? A massa de objetos são representadas em toneladas, mas tem que ser em quilograma. Então, em física, existe muita transformação de unidade. Tá? Então, o que é importante, gente, de transformação de unidade? Vocês saberem aquela tabelinha dos prefixos. Tá? O quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Né? Daí tem o micro, o nano, tem o mega, tem o giga, que são outras grandezas maiores. São muito importantes na física, é importante vocês saberem o valor de cada prefixo desse, tá? E também algumas transformações básicas, como de hora para minuto e segundo, né? Quilômetros por hora para metros por segundo. Então a gente vai relembrar aqui algumas transformações dessas que são importantes na física, tá, gente? Essa tabelinha que eu vou passar aqui para vocês, eu sempre passo, quase todo ano eu passo para vocês ela, mas assim, é importantíssima, vocês têm que ter isso aí na cabeça de vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, o prefixo giga, tá? Temos omega, que é muito importante na física também. Daí nós temos o quilo, o hecto, o deca, o deci. Daí aqui vem a unidade fundamental, né, que eu estou analisando. Daí depois vem os submúltiplos, o deci, o centi, o mili, e depois ainda tem os menores, que é o micro e o nano. Tá? Então aqui, ó, o giga é representado pela letra G maiúscula. Tá? Quanto que vale o giga? 10 a nona. Tá? É como se eu pegasse a grandeza fundamental aqui e multiplicasse por 10 a nona, 1 bilhão. Tá? Aí quanto que vale o mega? O mega é representado pela letra M maiúscula e ele vale 10 a sexta. Tá? O quilo é representado pela letra K e ele vale 10 ao cubo. O hecto é representado pela letra H e ele vale 10 ao quadrado. Tá? O deca é representado por DA e ele vale 10 elevado a 1. Tá? Aí aqui vem a unidade fundamental, né? Digamos que eu estou analisando quilograma. Então seria gigagrama, megagrama, quilograma, hectograma, decagrama, grama. Tá? E agora aqui para baixo. O deci é só D. Tá? Seria decigrama. Aí é 10 a menos 1. Tá? É 10 vezes menor que a grama. O centi é o C. Ele vale 10 a menos 2. 100 vezes menor que a grama, tá? O mili é o M minúsculo, tá? Vale 10 a menos 3. O micro é a letra
Mi do alfabeto grego vale 10 a menos 6, muito utilizado na física, né? Ionano é a letra I minúscula, vale 10 a menos 9. Então, esses são os múltiplos e submúltiplos, tá, gente? Esses prefixos aqui é muito importante vocês saberem o valor de cada um deles para transformações de unidade, tá? Por exemplo, se eu falo assim para vocês, ó, eu tenho uma onda com uma frequência 2 MHz e eu vou fazer um cálculo com esse valor lá, com a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, tá? Eu não posso substituir 2 MHz no lugar da frequência. Aí como que eu faço a transformação? Se eu souber essa tabelinha aqui, ó, eu sei que o mega vale 10 a sexta. Então, no lugar desse mega aqui, ó, eu substituo o prefixo. Então, 2 vezes 10 a sexta Hz é o valor da minha frequência no sistema internacional, 2 milhões de Hz. Tá? Ou então, por exemplo, eu tenho uma deformação de uma mola de 25 centímetros. E quando eu vou colocar na fórmula da lei de Hooke, F igual a K vezes X, eu não posso usar o X em centímetros, eu tenho que usar sempre em metros no sistema internacional. Então, se eu souber lá na minha tabelinha que o centi é um prefixo que vale 10 a menos 2, é só acrescentar o prefixo aqui, ó, 25 vezes 10 a menos 2 metros, né? Ou eu posso aqui transformar, assim como aqui eu posso transformar em fazer 2 milhões, tá? Que a vírgula anda 6 casas para frente, aqui a vírgula anda 2 casas para trás. Posso representar assim também, 0,25 metros, tá? Então, saber o valor dos prefixos facilita muito a nossa vida na física na hora das transformações de unidades, tá? E além dessas unidades aqui, gente, é muito importante vocês saberem algumas outras transformações. Eu quero que vocês anotem lá também, ó. Hora, minuto e segundo, tá? E quilômetros por hora para metros por segundo e caloria para joule. São algumas grandezas importantes na física. Então, aqui, ó, de hora para minuto, eu multiplico por 60, porque uma hora tem 60 minutos, tá? De minuto para segundo, eu multiplico por 60, porque um minuto tem 60 segundos. De hora direto para segundo, é só multiplicar 2 vezes, ou multiplicar por 3.600, tá? Tomem cuidado aqui, gente, porque, ó, 60 vezes 60 não é 120, é 3.600, tá? Se eu quiser fazer a operação inversa aqui, aí é só dividir, de segundo para minuto divide por 60, de minuto para hora divide por 60, ou aqui divide direto por 3.600, tá? De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, tá? De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Da onde que surgiu esse 3,6 aqui? É que a transformação do quilômetro para metro, que é 1000, e do hora para segundo, que é 3.600. Então, 3.600 por 1000 dá o 3,6 daqui, tá? E aqui a última, de caloria para joule, gente, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá? Também é importante essa transformação aqui. Ou então, divide por 4,2, tá? Então, faço as anotações lá das transformações de unidade, que são importantes no caderno de vocês. E na nossa próxima aula a gente vai iniciar os exercícios sobre grandezas, transformações de unidade, e a gente já vai entrar também na notação científica, que é importante aqui por causa dos prefixos de base 10, tá? Então mandem foto lá das anotações do caderno de vocês e até a próxima aula.